É um prazer estar aqui. Queria agradecer a presença de vocês. Nós estamos aqui hoje para tentar responder essa pergunta: quem somos nós, os brasileiros? A coisa mais preciosa que o Brasil tem, sem dúvida nenhuma, são as universidades públicas. As universidades públicas elas têm a custódia do conhecimento e são responsáveis pela transmissão do conhecimento para a próxima geração e também pela criação de novo conhecimento pela pesquisa científica. Recentemente, na Folha de São Paulo, um colunista fez a pergunta: vale a pena investir em ciência? A minha resposta é um enfático sim. A UFMG, através da pesquisa científica, tem contribuído de maneira fundamental para a sociedade mineira e a sociedade brasileira. E eu vou falar aqui hoje, nos próximos 15 minutos, espero que isso fique bastante claro para vocês, trabalho realizado de pesquisa na UFMG. Eu vou falar do trabalho do meu laboratório. Obviamente, existem vários outros laboratórios, alguns dos quais têm uma pesquisa tão importante ou mais importante do que a que nós fizemos. Só tomar uma águazinha. Então, a boa ciência sempre trabalha com perguntas. E, obviamente, uma pergunta tão complexa como quem é o brasileiro não poderia ser respondida de uma maneira fácil. Você precisa de ter as ferramentas corretas para responder uma pergunta que é uma pergunta basicamente transdisciplinar. E então eu quero mostrar como que nós desenvolvemos essa caixa de ferramentas. Isso aqui é uma notícia publicada no Globo em 1988, quando o nosso grupo foi o primeiro a trazer os testes de paternidade por DNA no Brasil. Isso aqui sou eu, acreditem ou não. Essa foi uma pesquisa feita na UFMG, uma pesquisa que trouxe uma verdadeira revolução social e jurídica na sociedade brasileira. E é uma contribuição da universidade para a sociedade mineira. E o que nós fizemos foi, efetivamente, desenvolver uma metodologia não radioativa para estudar o que nós chamamos de impressões digitais de DNA, que estão aqui de 9 pessoas que são da mesma família, e você vê que cada coluna dessa é completamente diferente das outras. E o que nós estamos vendo aqui é o fato de que as impressões digitais de DNA refletem a individualidade genômica, genética desses indivíduos. Essa individualidade faz com que eu seja diferente de qualquer pessoa que já existiu na história da Terra ou qualquer pessoa que venha a existir no futuro. De fato, eu sou um evento único na história do universo. E isso nos dá uma certa dignidade, sem dúvida nenhuma. E, só para vocês terem uma ideia, se um casal único, se eles tivessem milhões de filhos, não tem, todos os milhões de filhos seriam diferentes, a não ser que fossem gêmeos idênticos. E, então, esse é um trabalho que foi feito pelo UFMG e que começou a construir a nossa caixa de ferramentas. Poucos anos depois, nós fizemos aqui em Minas Gerais a primeira reunião sul-norte do genoma humano e trouxemos para cá os maiores especialistas do mundo em genômica e, como consequência desse trabalho, nós iniciamos o primeiro projeto Genoma do Brasil, que foi o projeto Genoma do Schistosoma mansoni, que é o parasita da esquistosomose. Então, aqui na UFMG, em Belo Horizonte, foi iniciado o primeiro projeto genômico do Brasil, vários anos antes de qualquer outra universidade. Então, isso eu quero deixar bem claro, então, o papel que a universidade tem feito com relação à nossa sociedade. No ano 2000, estava sendo comemorada a chegada dos europeus ao Brasil. Eu não gosto de falar em descoberta, chegada. E,
Então, nós achamos que nós já tínhamos todas as ferramentas necessárias para tentar responder a pergunta: quem é o brasileiro? Agora, isso é complexo, porque, em primeiro lugar, o Brasil é um país de tamanho quase continental, enorme. E a população brasileira, ela tem os componentes principais que a gente usa na nomenclatura do IBGE: branca, preta e parda. É uma população que tem uma estratificação muito grande dentro do país. E, se a gente olhar as cores, a percentagem da população que é preta ou parda é muito maior no norte do que no sul do Brasil. Então, nós, de alguma maneira, nós tínhamos de fazer opções dentro disso para tornar o trabalho possível. Então, o que nós decidimos foi que nós íamos trabalhar com brasileiros autodenominados brancos, usando, de novo, a metodologia do IBGE, que usa a autodeclaração. E não podíamos fazer também de todos os estados brasileiros, então nós pegamos da região norte, Amazonas, Rondônia, Pará, da região nordeste, Pernambuco, da região sudeste, Minas Gerais, e da região sul, os 3 estados do sul, e nós fizemos uma amostragem da população. E nós usamos agora, nós já tínhamos desenvolvido essa metodologia, 2 tipos de marcadores genéticos. Que são os marcadores genéticos do cromossomo Y, que o cromossomo Y ele vem passando de geração em geração, de pai para filho, em linhagens que a gente chama de patrilinhagens. E o DNA mitocondrial, que é a contrapartida feminina. Então, são as matrilinhagens, as linhagens femininas. E nós já sabíamos que os cromossomos Y têm tipos diferentes em diferentes origens geográficas. E isso aconteceu porque o ser humano, a espécie humana moderna, teve uma origem única na África há mais ou menos 200 mil anos atrás, e quando ela migrou para fora da África para povoar os outros continentes, e foram ocorrendo mutações, e essas mutações marcam o lugar que as pessoas passaram, e aí, então, pelo tipo do cromossomo Y, a gente pode identificar as patrilinhagens. E o que nós observamos aqui? Que a patrilinhagem principal dos africanos, quando nós olhávamos no brasileiro branco, ela era muito, muito, muito rara. Só 2% dos brasileiros tinham essa patrilinhagem africana. E quando nós olhamos a patrilinhagem ameríndia, que aqui é 3, tinha praticamente 0. Então, todas as outras, os outros tipos, a patrilinhagem brasileira, inclusive aqui nós temos as várias regiões do Brasil e aqui temos Portugal. E se você comparar os números do Brasil com os números de Portugal, eles são muito parecidos. Em outras palavras, do ponto de vista de linhagem paterna, o Brasil é um pequeno Portugal, ou um grande Portugal. E fomos agora olhar a parte materna, que é o DNA mitocondrial, que passa da mãe para todos os filhos, mas só é transmitido pelas mulheres. E, de novo, o DNA mitocondrial tem origens, eles têm tipos diferentes em origens diferentes. E o que nós observamos? Agora sim, com as mulheres a coisa ficou muito mais interessante. Que no Brasil como um todo, aproximadamente 1/3 das linhagens era europeia e 1/3 das linhagens era ameríndia e 1/3 das linhagens africana, mais ou menos. Em outras palavras, mais de 60% das linhagens matrilíneas não eram europeias em brasileiros brancos. Isso é uma descoberta interessante. E, se você olhar agora nas várias regiões do Brasil, a gente nota que existe uma estratificação muito interessante. No norte predominam os ameríndios, como esperado. No nordeste predominam os africanos, como esperado. E no sul predominam os europeus, como esperado. E em Minas Gerais fica exatamente 1/3, 1/3, 1/3, que mostra que nós somos, os mineiros, geneticamente predestinados para ficar em cima do muro. Então, essa é uma história interessante.
Então, nós temos realmente os brasileiros, eles têm origens dos europeus, dos ameríndios e dos africanos, mas de uma maneira sexualmente assimétrica. Dos europeus, através dos homens, e dos ameríndios e das africanas, das mulheres, que é uma história muito interessante que explica o fato de que nós temos essas três raízes em praticamente cada um de nós. Também, de uma certa maneira, não é uma história muito bonita, porque é uma história de opressão e exploração sexual das índias e das africanas pelos europeus. Então, no número de abril de 2000 da revista Ciência Hoje, nós publicamos isso que nós chamamos o primeiro retrato molecular do Brasil, em homenagem ao Paulo Prado, que tinha publicado o livro Retrato do Brasil na década de 20. E o povo se encantou com isso no Brasil, e poucos meses depois nós fizemos um trabalho com a revista Veja, que foi reportagem de capa da revista Veja, que é exatamente de onde viemos. E nós fizemos estudos do Antônio Carlos Magalhães, do Vicentinho, do PT, a princesa Paola de Orleans e Bragança, Paulo Coelho e várias outras pessoas brasileiras. E se vocês conseguirem achar esse número de 2000 da Ciência Hoje, é uma história interessante, mas mostra como que, na verdade, uma coisa que é aquela pesquisa científica seca, na verdade, pode encantar o público. E também fizemos, logo depois, o retrato do preto brasileiro, trabalhando com indivíduos autodenominados pretos. Eu não vou entrar nisso, mas o que nós observamos foi que, enquanto o DNA mitocondrial nos brancos era variado, aqui nos pretos ele era monótono. A maior parte dos pretos tem DNA mitocondrial africano, enquanto o cromossomo Y dos brancos era essencialmente europeu, e nos africanos nós encontramos que apenas cerca de 50% dos cromossomos Y são africanos. E então, o que nós estamos vendo quando a gente faz o estudo do preto brasileiro é o outro lado da medalha, da mesma medalha. E aí nós estávamos trabalhando com marcadores só do pai ou da mãe. Passamos para trabalhar com marcadores biparentais. E aqui nós fizemos um estudo muito interessante, porque nós tivemos acesso a toda a população de uma cidadezinha no município de Caraí, no norte de Minas, chama-se Queixadinha, onde o UFMG estava fazendo um trabalho de pesquisa sobre a cistosomose, e aí nós pegamos toda a população da cidade. E aqui o que nós fizemos foi que nós usamos marcadores que são chamados origem específicos, e aqui você vê indivíduos da ilha de São Tomé, que é na costa da África, e aqui indivíduos da cidade do Porto, em Portugal, e você vê que eles estão muito distantes um do outro, e aqui você vê os pretos, os pardos e os brancos de Queixadinha, e o que é que a gente observa? Que quando a gente estuda com marcadores biparentais, praticamente não existe uma diferença muito grande entre eles. De onde se concluímos que a nível individual é praticamente impossível inferir a ancestralidade genômica de um brasileiro a partir da sua cor, e vice-versa. E, então, mais tarde, mas esse trabalho só envolvia europeus e africanos. Nós passamos a usar polimorfismos biparentais que podiam trabalhar também com os ameríndios. Eu não vou entrar em detalhes moleculares para não entediar vocês, mas então agora nós podemos criar um triângulo que tem um vértice europeu, um vértice ameríndio e um vértice africano, e a gente vê como que os brasileiros vão se dispor dentro desse triângulo. E aqui a gente vê a população de São Paulo, e você vê que realmente existe um aglomerado maior no vértice europeu, mas você começa a ver indivíduos em todo o mapa do triângulo, Rio de Janeiro muito parecido, Minas Gerais mais diverso ainda do que São Paulo e o Rio, e o sul do Brasil, basicamente europeu. Aqui são indivíduos pretos de São Paulo e do Rio de Janeiro, e de novo a gente vê uma dispersão muito grande de ancestralidade
principalmente no eixo Europa-África, em todos os dois. E aqui, quando a gente pega a população do Rio de Janeiro, os brancos do Rio de Janeiro, os pardos do Rio de Janeiro e os pretos do Rio de Janeiro, e você vê a transição. Os brancos são mais ou menos 82% de origem europeia, os africanos 62% e os pretos 38%. Anos mais tarde, repetimos esse estudo agora com 934 brasileiros, também do Norte, Nordeste, Sudeste e Sul, e, de novo, fazendo esses mapas. Agora, esse estudo teve uma coisa muito interessante, porque nós sabíamos a proporção de brancos, pardos e pretos em cada uma das regiões. E sabíamos aqui a proporção de ancestralidade europeia, ancestralidade ameríndia e ancestralidade africana. Então, nós podíamos, por uma conversão matemática, calcular a ancestralidade da região, ao invés de grupos da região como um todo. E o que nós observamos, para nossa surpresa, foi que quando você faz esse tipo de trabalho, você observa que a origem geográfica das regiões no Brasil é muito próxima uma da outra. Não existe aquela diferença tão grande. Então, no Norte é mais ou menos 69% de europeus, no Nordeste 60% de europeus, no Sudeste 74%, no Sul 79%, mas você vê que não são tão diferentes assim uma da outra. E aqui a gente vê que no Norte, predominância dos ameríndios, aqui no segundo lugar, aqui dos africanos, e no Sul, muito baixo os dois. Mas a importância disso foi mostrar que, embora os mapas do Brasil mostrassem diferenças muito grandes entre as regiões, quando a gente olha em termos de ancestralidade, a diferença não é tão marcante, é muito menor do que nós esperávamos. E isso aqui mostra, de novo, que o público está interessado na pesquisa, porque é um trabalho de pesquisa aqui da UFMG que saiu na primeira página da Folha de São Paulo, quando o trabalho foi publicado. Então, mostra que, realmente, nós não estamos falando de pesquisa numa torre de marfim afastada da sociedade. É pesquisa que está visando responder anseios e perguntas da própria sociedade. Então, nós podemos chegar, então, às conclusões desse estudo rapidamente, 20 anos de estudo ou mais. E, então, cada brasileiro tem uma proporção singular de ancestralidade europeia, ameríndia e africana. A relação entre cor de pele e ancestralidade no Brasil é tênue, é muito difícil você estimar essa ancestralidade pela cor da pele e vice-versa. Nas várias regiões do Brasil, cores de pele possuem significados diversos. Realmente, no norte do Brasil, existe uma quantidade maior de pardos do que no sul do Brasil, mas o norte do Brasil é uma região praticamente equatoriana, quase. Você tem ali uma insolação, uma luz solar muito forte. E, provavelmente, isso influi muito para que os indivíduos sejam considerados pardos. A única divisão biologicamente coerente dos brasileiros é em 190 milhões de pessoas, que agora já são mais de 200. E, cientificamente, não se justifica a segmentação dos brasileiros em grupos de cor de pele para tratamento diferencial pela lei. Continuando as conclusões. Independente da cor da sua pele, a vasta maioria dos brasileiros tem um grau significativo de ancestralidade africana. Eu tenho, porque eu fui uma das pessoas que foi pesquisada. E o meu DNA mitocondrial é ameríndio. Independentemente da cor da sua pele, a vasta maioria dos brasileiros tem um grau significativo de ancestralidade europeia. E, independentemente da cor da sua pele, uma grande proporção dos brasileiros tem um grau significativo de ancestralidade ameríndia. Então, nós somos uma mistura dessas três raízes. E a única maneira de lidar com a variabilidade genética dos brasileiros é individualmente, que é o que a gente já tinha visto nas impressões digitais de DNA, que o genoma é único,
então, individualmente, como seres humanos únicos e singulares nos seus genomas e nas suas histórias de vida. Muito obrigado, desculpa, eu passei um pouquinho no tempo.